Olá para você, telespectador internauta. O tema do ponto de vista de hoje é Korfbal. É um esporte pouco conhecido, de origem holandesa, um esporte coletivo que tem sido disseminado aqui em Guarulhos pelo trabalho do professor Fernando Conselho dos Anjos. Ele que é o nosso entrevistado de hoje. O Korfbal reúne homens e mulheres no mesmo jogo. Você quer saber mais sobre esse esporte? Não saia daí porque o ponto de vista começa daqui a pouquinho. Bem-vindo ao Ponto de Vista, Fernando. Obrigado, prazer. Fernando, a gente conhece uma série de esportes com bola, futebol, basquetebol, voleibol. Agora a gente vai falar de Korfbal. Que esporte é esse? Korfbal ele não é um esporte muito conhecido no Brasil, né? Ele tem sua origem na Holanda, em 1902, por um professor de educação física. E aí remete a um outro esporte chamado ringball, que tinha a mesma dinâmica do Korfbal. E a ideia do Korfbal, desde a sua origem, ele ser trabalhado com homens e mulheres. Então, é o único jogo que tem 4 homens e 4 mulheres para cada lado, se revezando entre ataque e defesa durante a prática do jogo. Ele chega no Brasil um bom tempo depois, mas antes do Brasil ele teve 2 apresentações nas Olimpíadas, em 1920 e 1928, como esporte demonstrativo. E em 1933 é criada a Federação Internacional de Korfbal, onde vem desenvolvendo o trabalho desde a década de 30 até os dias atuais. E ele chega no Brasil por volta de 1980, quando um grupo de estudantes da Universidade do Rio de Janeiro vai até a Holanda passar as férias. Eles têm contato com esse esporte, acham o esporte muito interessante e traz para o Brasil. Só que no Brasil, por não ter o material adaptado e não conseguir desenvolver de uma certa forma, ficou esquecido por um tempo. E aí volta na década de 90 com o professor Marcelo Soares, conhecido como Marcelo Korfbal, que aí desenvolve o esporte em escolas, clubes, academias, para que pudesse ter esse boom, esse conhecimento maior do esporte no Brasil. Também com grande relevância, agora em São Paulo, desde 2012, 2013, a professora Luciana Bortoleto ela vem desenvolvendo o esporte aqui em São Paulo. Então ela fez curso de formação pela Federação Internacional de Korfbal e hoje ela vem desenvolvendo esse projeto aqui na cidade de São Paulo. Então, na Grande São Paulo, interior de São Paulo, ela vem desenvolvendo. E tem um professor também aqui em São Paulo, na cidade de Osasco e Carapicuíba, acho que fazendo também o Korfbal com alunos. E o que significa esse Korfbal, né? Porque tudo tem bola no final ali, vôlei, basquete, todos esses esportes você usa bola e eu tô vendo aí uma bola do seu lado, né? Essa aqui é uma bola oficial do Korfbal. O Korf quer dizer em holandês cesta e o ball de bola, e aí Korfbal. Nos países de origem americana não, de origem de língua inglesa, eles desenvolvem o Korfbal com K, a grafia. Nos países de origem da língua portuguesa é o Korfbal com C. E aí se remeter à origem é cesto e bola, o cesta e bola. É quase que um basquete, né? Bola ao cesto. Bola ao cesto, quase que a ideia do basquete. E como é que se joga? Por exemplo, quais são as diferenças, por exemplo, em relação ao basquete? A primeira delas é a participação de meninos e meninas juntos, de homens e mulheres. E as participações práticas, as diferenças práticas no jogo é realmente o drible. No basquete, se você tem a posse da bola, você pode avançar driblando, que é bater a bola no chão. No Korfbal, quem está com a posse da bola não pode andar. Então ele recebe a bola, ele tem que ficar parado e tentar achar um colega que esteja livre para fazer esse passe. E aí para você chegar até a cesta, você tem que passar de mão em mão. E aí o que favorece a participação de uma maior quantidade de pessoas na prática do jogo.
Aí a pontuação acontece quando você faz o lançamento e ele atinge a cesta. Isso. E para a pontuação ser validada, a bola tem que entrar por cima, sem antes ter entrado por baixo. Porque, igual a professora Luciana comentou uma vez, que tem atletas ou alunos que façam com que a bola entre por baixo e caia e quer validar o ponto. E aí não pode. Não pode. E tem alguma regra, por exemplo, jogam homens e mulheres juntos? Tem alguma regra de convívio entre eles no esporte para que não haja, por exemplo, uso de força física excessiva? Como que funciona esse relacionamento entre homens e mulheres dentro da quadra? Então, o Corfebol, quando ele foi criado, ele já veio com essa ideia de homens e mulheres. Então, na prática, e as regras ditam isso, menino só pode marcar menino e menina só pode marcar menina. Porque aí respeita as características físicas de cada aluno ou de cada pessoa, atleta que estiver jogando. Então, quando eles vão fazer a vivência, eles sabem que homem marca homem e mulher marca mulher. E aí faz com que a prática do jogo não tire as mulheres ou as meninas da prática por medo de esbarrão ou alguma força física excessiva dos meninos. Teve algum contexto específico pelo qual esse jogo, o Corfebol, foi desenvolvido? Você falou que foi desenvolvido em 1902, lá na Holanda. Tinha uma motivação aí para desenvolver um jogo que pudesse incluir homens e mulheres? Então, a ideia sempre foi... A ideia do Corfebol era realmente incluir homens e mulheres, porque desde a origem das práticas, ou elas são masculinas ou são femininas. Não existia uma prática mista. E aí, na Holanda, o professor Nico, ele foi até a Suécia conhecer outros esportes, fazer um passeio, e aí teve contato com o Rigball. Quando ele volta para a Holanda, ele pensa nessa prática de atividades mistas, onde homens e mulheres poderiam jogar com as mesmas igualdades na prática. Então, desenvolver homens e mulheres em 1902, imagina quanto era difícil, e construir um esporte com essa ideia. Bom, aqui no Brasil, já existe uma Federação Internacional de Corfebol, 69 países constituem essa federação, e o Brasil está bem no ranking, está entre os 22 primeiros países. O que isso significa, você sabe quantas pessoas praticam Corfebol aqui no Brasil? Como que isso se desenvolveu aqui? Você já contou uma parte da história, como que ele chegou aqui e tal, Mas como que ele se desenvolve hoje aqui? Então, o Corfebol ele não é um esporte muito conhecido no Brasil, Como eu falei, ele chega na década de 80, ele é desenvolvido, perde um pouco da sua história aí, da sua participação por conta de não ter material adequado, volta na década de 90 e hoje que nós temos conhecimento, porque a Federação do Estado de São Paulo, a FCESP, ela fica na região de Americana. Então as cidades próximas ali têm conhecimento com o Corfebol e as escolas próximas, muito por conta do trabalho que é desenvolvido. Na cidade de Osasco tem um professor que desenvolve também o Corfebol. Eu aqui em Guarulhos desenvolvo nas aulas de educação física do Colégio Unicultura. Então não tem como saber realmente quantas pessoas praticam ou participam do Corfebol. E no Rio de Janeiro tem uma federação também de Corfebol, a Federação do Estado do Rio de Janeiro, que também desenvolve a prática do esporte. Agora, exatamente quantos é difícil saber. Então, mas já tem uma seleção brasileira que joga campeonatos internacionais? A gente está bem no ranking, Tem. Entre os 20 primeiros países? O Brasil ele foi a primeira vez para o Campeonato Mundial em 2014. Ele foi com uma equipe sub-19 e aí a diferença do alto rendimento não faz com que o Brasil tenha grandes expressões. Então, fora do Brasil é desenvolvido da forma de competição, alto rendimento, e o Brasil ainda caminha a passos curtos aí para desenvolver esse esporte. Mas já participou de torneios internacionais como o Campeonato Pan-Americano, Campeonato Mundial Sub-19, que eles também têm a Copa do Mundo, que acontece de 4 em 4 anos. E o Brasil conseguiu, em torneio internacional, aqui jogando na cidade americana, 3 primeiros lugares. Então, Sub-16, Sub-19 e o Sênior conseguiu a colocação em primeiro lugar, no ano de 2014. A gente se deparou aí com uma pesquisa da Federação Holandesa de Corfebol e nessa pesquisa ela demonstra que ela traz os 200 mil praticantes do esporte no mundo.
né? Se a gente for pensar, aqui no Brasil, 3 milhões de pessoas praticam basquete. Ou seja, o número é pequeno. E como na tua opinião, isso acontece? Porque o corfebol é um esporte tão integrativo, né? Integra homens, mulheres. Por que você acha que ele tem essa dificuldade de ser disseminado e praticado por mais pessoas mundo afora? Eu acredito que a dificuldade do corfebol, ela está relacionada com a dificuldade de outros esportes. Ter mídia, visibilidade e ter um empenho de uma determinada classe em desenvolver o esporte. E aí não adianta o professor ter o contato com o esporte, tentar desenvolver e quando for buscar no material, não conseguir esse material para a prática. É muito mais fácil você conseguir desenvolver o futebol, porque o futebol você consegue uma bola fácil, mas o corfebol você precisa, além da bola, você precisa do cesto. Então eu acredito que a falta de instrumentos dificulta o desenvolvimento da prática. Mas tem professores engajados, no caso eu adaptei o meu material. Então eu fui um colega meu que ele trabalha com ferramentaria e eu pedi que ele construísse. Então eu levei a ideia e consegui desenvolver o meu material. Mas para outros lugares vem professores adaptando. Então o professor de Osasco adaptou, professores de Jundiaí adaptaram a prática e aí a gente consegue desenvolver. Mas ainda é muito difícil, fica muito longe do material oficial. E essa bola tem que ser importada? Como que vocês fazem para comprá-la? Não. A bola realmente, até nas orientações, quando você vai desenvolver o futebol, ela tem que ser uma bola tamanho 5, que é equivalente a uma bola de futebol de campo. Então, nas práticas que eu desenvolvo na escola, é a bola de futebol. Os alunos, quando veem a bola, pensam que é futebol, querem chutar na bola, mas eu falo para eles que a prática ali é o corfebol. Muitos estranham no primeiro momento, mas quando começa a vivenciar, entende ali a relação do jogo e como ele é desenvolvido. Você falou que essa bola é oficial, né? Essa bola é oficial. Essa bola que eu peguei junto à federação, é uma bola de tamanho número 5, tem as informações, tem um desenho aqui que mostra que é o esporte mesmo. Só que uma bola dessa aqui no Brasil, ela é uma bola um pouco cara, né? E aí, se for pensar em materiais oficiais, uma bola dessa daqui no Brasil está saindo por R$399. Realmente é complicado você comprar para iniciar um esporte assim logo de cara, né? Já é um custo bastante elevado. É a ideia da adaptação, né? Então, se você consegue adaptar a prática, desde do material para desenvolver até a bola, todo mundo consegue jogar. E você falou assim que você precisa do cesto, você precisa da bola e da quadra. São as mesmas dimensões, por exemplo, de uma quadra de basquete, de vôlei? Vocês precisam adaptar o tamanho da quadra também ou não? No rendimento, a quadra ela é as mesmas dimensões de uma quadra de handebol e futsal. Então é 40 por 20. No corfebol a diferença é que a cesta ela fica a 6,67 metros do fundo da quadra. Então tem o fundo da quadra, ela fica para frente, o que dá a dinâmica do jogo de 360 em volta da quadra. Um exemplo, você tem o futebol, onde a trave fica no fundo da quadra, na última linha, e a cesta do corfebol ela fica à frente. Então o aluno ou o atleta ele pode fazer a cesta tanto pela frente, pelos lados ou por trás da cesta, o que vai valer o ponto também. E aí na escola a gente adapta a prática de acordo com o espaço. O que eu tenho feito é colocado a cesta de corfebol à frente da cesta de basquete. E aí por muitas vezes os alunos, ao invés de acertar a cesta de corfebol, acabam acertando a cesta de basquete por um erro de cálculo no arremesso. Mas é possível adaptar a prática e desenvolver. Só que as dimensões oficiais, elas é feita no alto rendimento. Então, é 40 por 20, 6,67 e desenvolve o jogo com facilidade. Você falou no alto rendimento, né? Hoje a gente estava comentando que o Brasil está entre os 22 principais países, né, que jogam corfebol. Quais são os países com maior destaque dentro aí dos campeonatos internacionais de corfebol? Então, a Holanda e a Bélgica são os principais países,
porque a Holanda ela tem organização, ela tem campeonato, tem federação, já desenvolve isso há um bom tempo. A Bélgica também participa de campeonatos, tem uma grande estrutura. A China também tem uma grande estrutura. E o Brasil aparece em 22º lugar porque vem caminhando a curtos passos. Mas as referências realmente é Holanda, Bélgica, China, Portugal também tem times e uma boa seleção. E até o Brasil, quando foi fazer esse intercâmbio, foi para Portugal. E aí teve contato com os jogos, com os jogadores oficiais, onde pôde conhecer um pouco mais e trazer mais experiência para o Brasil. Você falou assim que eles já apareceram inclusive em demonstrações aí, em Olimpíadas das décadas de 20, 30. Você acha que no futuro, se aumentar a quantidade de pessoas, de participantes, tem chance de se tornar um esporte olímpico, assim como vai se tornar um esporte olímpico, né? Na realidade já é esporte olímpico, o surf, novos esportes que estão entrando, o karatê, né? Exatamente. O skate também, né? Que é um esporte super urbano, de rua. Você acha que tem chance aí do corfebol seguir esse caminho desses outros esportes? Acredito que tenha, porque assim, para um esporte entrar nas Olimpíadas, ele tem que ser desenvolvido nos 5 continentes. E aí, em 2013, ele começou a ser desenvolvido aqui com competição oficial internacional. E para entrar nos Jogos Olímpicos, ele precisa participar do World Games. O World Games é como se fosse uma segunda divisão dos Jogos Olímpicos. Ele acontece sempre um ano depois das Olimpíadas. Então, para que ele entre realmente nos Jogos Olímpicos, tem que ter uma quantidade necessária de participantes, ser desenvolvido nos 5 continentes e esses continentes já terem desenvolvido campeonatos internacionais. E aí é possível. Acredito que, como essas mudanças vêm acontecendo no Comitê Olímpico Internacional, pode ser que o corfebol seja uma base aí para entrar nos Jogos Olímpicos. Até porque ele traz uma dinâmica totalmente diferente dos outros esportes. É a questão do gênero. Isso vale lembrar e faz referência, porque ele é diferente dos outros esportes. E a gente vai continuar falando sobre corfebol e a gente vai tocar nesse ponto aí das diferenças de gênero, mas no próximo bloco. Você que está acompanhando o programa, não saia daí. De volta com o Ponto de Vista, eu entrevisto o professor de Educação Física, Fernando Conselho dos Anjos, que é o introdutor do corfebol aqui em Guarulhos. Fernando, a gente falou sobre o corfebol no primeiro bloco para entender um pouco do que era o esporte e tal. Agora, como que você entrou em contato com o corfebol? O meu primeiro contato com o corfebol foi ainda na universidade. Na graduação, eu precisei fazer o trabalho de conclusão de curso. E aí, quando nós fomos fazer o estágio supervisionado, eu percebi que na escola existia essa diferença entre meninos e meninas. Era notório o desenvolvimento da prática dos meninos na quadra, enquanto as meninas elas ficavam na arquibancadas, em seus aparelhos eletrônicos, ou não tinham espaço para o desenvolvimento. E aí eu fui procurar algum esporte que trabalhava essa questão de gênero ou que relacionasse a participação de meninos e meninas na prática das aulas de educação física. E aí eu encontrei o corfebol. Fui estudar, fui conhecer o esporte, e aí no primeiro momento, para levar para a escola, eu adaptei junto com outros 3 colegas. Então nós pegamos um cesto, amarramos o cesto numa barra de ferro, colocamos dentro de um balde e colocamos cimento, para que ficasse preso ali e pudéssemos desenvolver a prática. Aí um tempo depois, no curso de pós-graduação, eu levei o corfebol também, porque ainda eu queria resolver algumas questões que ficaram pendentes. E foi onde eu consegui reorganizar o meu equipamento. Então eu levei a ideia para uns colegas que trabalham com ferramentaria e eles desenvolveram o poste adaptado para mim. Então a altura do poste oficial é 3,5 metros. O meu tem 3,15 metros, já adaptado para desenvolver.
e venho trabalhando com o Corfebol desde então e levei ele para pós-graduação. Eu desenvolvi as práticas no colégio, na escola no Unicultura e no Alice Chueri, que foi onde eu fiz a minha pesquisa de campo relacionado ao Corfebol. Agora, a gente conversou com os alunos do Unicultura, que é onde é um dos lugares que você introduziu o Corfebol. Gente, vamos saber o que essa meninada achou de ter contato com o Corfebol, o que significa para eles o Corfebol. Vamos lá, agora vocês vão ouvir aí os estudantes que tiveram contato com esse esporte. Nem eu conhecia antes de eu começar a jogar aqui na escola, nenhum outro meu amigo que eu saiba conhece também. Eu acho que esse esporte deveria ter mais reconhecimento porque é muito boa a prática e aborda vários públicos, né? Porque tem as meninas e os meninos, então pode jogar todo mundo, então deveria sim ter mais reconhecimento. Eu acho interessante a proposta que o professor está sempre tentando trazer para a gente de misturar os esportes entre as meninas e os meninos, porque ainda hoje em dia tem esse preconceito, em que meninas ficam de um lado e os meninos do outro, e não tem essa mistura no caso, né? E aqui a gente tem isso, a gente experimenta tanto as meninas quanto os meninos, a gente joga a mesma coisa, não tem essa exclusão, não tem nenhum preconceito em relação a isso. E o Corfebol trouxe isso pra gente, né? Que a gente pode jogar com os mesmos direitos. A gente também aprende bastante em colocar as meninas com os meninos junto para jogarem junto, que dá certo também, porque às vezes tem essa uma discriminação, às vezes os meninos não podem jogar com as meninas, às vezes que talvez elas sejam mais frágeis ou N motivos, sabe? Que todo mundo coloca assim na cabeça, mas a gente pode sim praticar os meninos com as meninas juntos. A gente já teve essa experiência no passado com o professor, e isso é um esporte bem diferente que a maioria dos jovens não conhecem hoje em dia. E também é um jogo com uma dinâmica totalmente diferente do normal, como futsal e handball, porque nesse, todos os jogadores têm a possibilidade de participar, tanto meninas quanto meninos, porque tanto as pessoas, as meninas e os meninos que são excluídos têm a possibilidade, porque sempre há troca de participantes, a dinâmica, porque só menino pode marcar menino, então ninguém se machuca, todo mundo consegue aproveitar mais o jogo, participar e mostrar que todo mundo tem seu potencial num jogo desse tipo. Fernando, a gente viu aí os meninos aí com os conceitos do Corfebol na ponta da língua, sabendo de tudo, de como lidar com essa diferença, né, entre meninos e meninas na hora do jogo. Agora, conta pra gente como é que foi o início, primeira aula de Corfebol. O que eles acharam, como é que foi a recepção desses jovens com relação a esse esporte tão diferente e tão integrador? O primeiro contato para eles é sempre difícil, né? Porque eles usam experiências de outros esportes, no caso o handball ou o basquetebol, onde para você avançar, progredir com a bola, você precisa e tem a necessidade de driblar. No Corfebol não, você não pode driblar, então você recebe a bola, vê o seu colega que está em melhor posicionamento e passa a bola. E aí, antes da prática do Corfebol, a gente faz alguns jogos adaptados, que é um jogo passa 10, ele tem que passar a bola 10 vezes antes de chegar no ponto máximo. E aí eles conseguem entender que quando eu tenho a bola em posse, eu não posso andar e preciso passar. Agora, sem a bola, eu posso andar para qualquer lado. Então eles se confundem um pouco, muitos pegam a bola, já querem driblar, querem andar. E a questão do arremesso também traz a dificuldade, porque no basquete tem a tabela que serve como um auxílio ali para a bola cair no cesto. No Corfebol não. Você não tem a tabela e precisa ter mais precisão para arremessar a bola no cesto. E as dificuldades que eles encontram. Mas os meninos chiaram muito de ter que jogar com as meninas? Houve aí uma certa crítica por ter que misturar tudo ou não? Eles aceitaram numa boa? Não. É uma turma que eu já trabalho há algum tempo, eles conseguem compreender essas diferenças. Uma turma entende melhor, a outra turma não entende tanto essa questão de meninos e meninas, mas a gente consegue desenvolver. A dificuldade para eles é realmente na prática. Então o que eu falo para eles? Meninos e meninas, eles e elas devem jogar juntos.
independente do esporte. Aí o Corfebol só vem para fortalecer essa questão e mostrar para eles que existe campeonato no alto rendimento, que trabalha meninos e meninas sem problema nenhum ou nenhum questionamento. Você percebeu se houve alguma mudança de comportamento, tanto das meninas quanto dos meninos, com relação mesmo à prática de esporte, à prática de educação física? Não, tem essa diferença sim. Mas assim, você percebeu mudança no comportamento deles depois da introdução do Corfebol? Muda. Então, a primeira vez que eu fiz esse projeto com o Corfebol foi com alunos do primeiro ano do ensino médio, no ano de 2015. Então, eles tiveram contato com o Corfebol, eles entenderam a prática, eram turmas que ainda tinha essa segregação aí, meninos e meninas, essas diferenças. E aí, quando o Corfebol entrou nas aulas de educação física, após as vivências, eles perceberam que é possível sim, que o que eu preciso é dar oportunidade. E aí é o que eu costumo comentar com eles. Dentro da premissa do Corfebol tem a ideia do respeito, tem a ideia da cooperação, tem a ideia do auxílio, é o que eles fazem. Então eles entendem que o respeito está relacionado às diferenças. Então eu posso ser mais hábil, posso ser menos hábil, posso ser mais alto, posso ser mais baixo, que eu vou ter a oportunidade. E a questão do gênero também tem. E aí a questão da inclusão e participação de todos na cooperação é porque cooperar para chegar ao objetivo que é fazer a cesta. Então não adianta eu passar a bola só para o meu amigo que tem mais habilidade e tentar excluir o meu colega que tem menos habilidade. E já na regra eu falo que a bola tem que passar para todo mundo. É uma regra adaptada para o contexto escolar, mas eu falo, a bola tem que passar para todo mundo antes de fazer uma cesta. E aí eles dividem a participação igualitariamente, passa a bola entre os colegas e aí fica mais fácil. Após as práticas, outros esportes também conseguem ter essa participação de meninos e meninas. Então, para algumas turmas, a compreensão fica mais nítida e para outros tem alguma dificuldade. E eu costumo falar para os alunos e para os meninos e meninas, vocês têm que entender que a participação de meninos e meninas nas aulas de educação física deve ser igualitária. O espaço é único para ambos os gêneros. Quando a gente fala também de meninos e meninas, agora eu queria trazer uma problematização, né? E a gente queria saber a sua opinião, porque você fez um trabalho já, enfim, começou na graduação, estendeu para pós-graduação, essa divergência, essa briga entre meninos e meninas no campo, quem toma mais lugar no campo, ou quem pratica esporte, o outro que é excluído porque talvez não tenha o mesmo desempenho no jogo. A gente teve o caso aqui de uma ponteira de voleibol que é trans, né, transexual, que é a Tiffany Abreu. Ela joga na equipe feminina lá do Bauru Vôlei e ela está sendo a entrada dela na equipe feminina já causou polêmica. Ela é cobrada o tempo todo. Ela está dentro das referências da Federação Internacional de Voleibol de ter níveis de testosterona abaixo de 10 nanomols por litro de sangue. E ela tem 0,2, ou seja, está bem abaixo, mas ela é muito cobrada. Realmente ela jogou em equipes masculinas antes, tem um desempenho muito bom, no mesmo nível de atletas de alto rendimento do Brasil. E na tua opinião, como que você vê essa dificuldade de integração, nesse caso da Tiffany, que está fazendo uma transição, né, da parte fisiológica masculina que ela tem, está tomando hormônio para poder chegar mais próximo da fisiologia feminina. O que você acha essa não aceitação de um caso como esse, né? O tabu continua, o tabu é aprofundado, né, entre homens e mulheres em quadra? Então, falando sobre o contexto escolar, as dificuldades elas estão permanentes na escola por conta das experiências que os alunos têm. Então eu costumo falar que quando a criança ela está no seio familiar, ela não tem essa divisão de brincar com os colegas, com os primos, entre meninos e meninas. As únicas diferenças que tem na construção do gênero são os brinquedos. Então os meninos vão brincar com bola de futebol, as meninas vão brincar de casinha. Quando a gente leva essa prática para a escola, as meninas elas continuam em atividades individuais e os meninos vão para as práticas coletivas. Então as meninas muitas vezes são orientadas a fazer práticas onde não tem muita expressividade corporal na questão do contato físico, então é dança, é balé, e os meninos não. Os meninos eles são orientados a fazer judô, a fazer esportes coletivos,
E essas diferenças elas ficam evidentes conforme vai subindo o nível educacional do aluno. Quando chega no ensino fundamental para o ensino médio, fica evidente isso porque as experiências motoras, tanto de um quanto de outro, fica discrepante. E essas dificuldades para eles, nas práticas, ficam bem piores quando são esportes coletivos. Então eu tenho as meninas, no caso, que querem fazer as práticas, mas elas têm dificuldades ou receios de se machucar ou de ser excluídas pelos meninos por não ter essa habilidade que eles têm. E os meninos, por outro lado, as criticam por não entender como funciona o jogo. E aí, quando nós vamos para o alto rendimento, a questão da Tiffany, a gente percebe que essa segregação, essa diferenciação no gênero, ela está evidente na sociedade. Então, essas discussões, elas estão além das aulas de educação física, estão além dos muros escolares e elas estão permanentes na sociedade. Pode ser no esporte ou outros ambientes de trabalho. No esporte tem agora o caso da Tiffany, que ela está totalmente regularizada pela Federação Internacional, mas ainda existe questionamentos, dúvidas sobre a força que ela tem ou as habilidades que ela tem em fazer a prática. Só que esquece que o órgão maior a liberou para participar. Então não tem o que questionar. Não tem o que questionar. Você acha que o Corfebol pode vir para quebrar esses paradigmas, caso o número de praticantes aumente? Eu acredito que o Corfebol venha para ser mais uma ferramenta, para instruir a participação de meninos e meninas. Agora, desmistificar essa questão do gênero é muito mais difícil, porque não é um esporte ou dois esportes que vai conseguir fazer isso. Então, eu falo para os meus alunos, eles têm que compreender o esporte em 3 dimensões. A primeira dimensão que eu falo para eles é conceitual, onde conta toda a história, o processo evolutivo, como que o esporte chegou desde a origem, como que o esporte vem sendo desenvolvido até a atualidade. O procedimental, que é a questão do fazer. Então é saber chutar, saber arremessar, saber como jogar. E o atitudinal é quais as atitudes eu tenho a partir do contato que eu tive com o esporte. Então, se o aluno entender essas 3 perspectivas, na situação da dimensão atitudinal, quais as atitudes eu tenho que respeitar as diferenças, porque ela é trans, eu tenho que excluir ou minimizar a participação dela? Não, eu tenho que entender que ela está dentro de um regulamento, que ela foi orientada e que ela está liberada para participar. E aí, dentro do contexto histórico, ele vai conseguir entender. Então, no conceitual, ela começou a participar na prática masculina, só que ela tem uma transição hormonal e hoje ela está liberada para participar. O esporte, ele vem para ajudar, auxiliar nessa construção. Agora, as pessoas que praticam têm que ter o conhecimento para que possa haver a transformação. Isso aí. Obrigada pelas explicações, por essa aula de Corfebol, e a gente agradece muito a tua participação no Ponto de Vista. Obrigado. Então é isso aí, eu entrevistei hoje o professor de Educação Física, Fernando Conselho dos Anjos, que falou pra gente sobre Corfebol. E agora você, enfim, aguarde as nossas próximas entrevistas. É sempre um prazer fazer o Ponto de Vista para você e a gente se vê.